Para darmos início às palestras desta tarde, abordaremos o tema A Organização do Trabalho na Era da Sustentabilidade. Convidamos então para compor a mesa o diretor do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos e mediador, Sr. Jorge. E convidamos os nossos palestrantes. A médica especializada no trabalho Luciana Nussbaumer, a psicóloga da Secretaria Estadual de Saúde, Cláudia Magnus, e o sócio-diretor da empresa Plasmosul e presidente da Plastec Brasil, Orlando Marim. Começaremos a rodada de palestras com Luciana Nussbaumer, que é graduada em Medicina e especializada em Toxicologia Aplicada pela PUC. Especializada em Medicina do Trabalho pela URGS, é médica do trabalho no Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região e sanitarista no Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Boa tarde a todos e a todas. Eu estava brincando com o pessoal que eu vou falar aqui do púlpito, porque como eu não sou professora, não é o meu habitué, eu me sinto mais confortável, né, para falar aqui. Eu queria agradecer o convite para estar participando dessa atividade. No seminário, no ano passado, eu já gostaria de ter vindo e estava viajando com outros compromissos, não pude participar. Então, é uma satisfação poder estar aqui participando, com a coordenação da mesa do Jorge, com quem eu já trabalho no Sindicato dos Metalúrgicos aí em torno de 15 anos, já meio que perdi as contas, mas é mais ou menos por aí. Ter a Cláudia na mesa também é uma satisfação, né? Minha colega também da secretaria, uma referência nessa área, né? Então é muito bom a gente poder, né, estar discutindo, né, algumas questões com algumas pessoas de quem a gente até costuma usar como referência. Hoje de manhã ter visto a Graça aqui também, né, foi muito bom. A Graça foi minha professora na residência que eu fiz no Hospital de Clínicas. Então, quando eu vejo ela falando até da classificação de Schilling e tal, que são coisas que a gente discutia lá naquela época, eu acho que é uma satisfação poder encontrá-la aqui. Eu vou trazer assim, então, é isso que eu digo, eu sou médica do trabalho sanitarista, trabalho na Secretaria de Saúde e assessoro alguns sindicatos, não sou doutora, então eu não sou, mas estudo bastante por já estar atendendo nessa área, né? Eu fiz minha residência em 96, 97, então já tenho um tempo, e desde ali sempre atendendo nessa área de saúde do trabalhador. Então a ideia é trazer algumas questões aqui para a gente poder discutir, tá fazendo algumas discussões, né, são coisas que a gente vai estar aberto, muito mais, né, para fazer uma conversa do que uma palestra propriamente dita. E tenho também a tarefa agora de, né, fazê-los ficar acordados depois do almoço com esse escurinho, mas vamos ver o que a gente consegue. Então, eu vou falar um pouco, né, sobre essa questão dos transtornos mentais relacionados ao trabalho notificados no Rio Grande do Sul. Isso era a combinação inicial que havíamos feito para que eu falasse um pouco sobre isso. Eu fiz aqui uma introdução, então eu vou falar algumas coisas que já foram faladas de manhã, né, sobre o mundo do trabalho, processo saúde e doença, né, como é que os principais agravos, e depois um pouco da parte de notificação. Então, essa questão, né, que a gente já falou, já foi falado hoje de manhã, né, do trabalho tendo um papel central na saúde física e mental, né, dos trabalhadores. A gente vai identificar, a gente se identifica muito, né, com o trabalho que a gente faz, tanto que aquilo que a Graça falou, quando nos apresentam, acabam dizendo não quem eu sou, mas o que eu faço, né? Então eu sou Luciana, eu sou médica, enfim, e isso tem acaba tendo muita relação com quem eu sou, porque eu formo, né, a partir daí, né, a minha personalidade. Então, o trabalho, ele tem também esse papel na vida das pessoas e no adoecer das pessoas também, né? Então, a gente sabe que trabalhadores de uma determinada atividade, eles vão adoecer de uma forma comum entre si, mas diferente de trabalhadores que trabalham em outras coisas. E isso já vinha sendo observado há muitos anos, né? Quando ela mostrou ali Ramazzini, que é considerado o pai da medicina do trabalho, em 1700
ele ainda nem entendia bem o processo de fisiologia, como as coisas se davam, não se tinha nem reconhecido ainda muitas das substâncias, mas já identificava a forma como alguns grupos adoeciam. Então, o trabalho ele vai ter um papel importante, né, na vida dos trabalhadores e é um dos condicionantes de saúde. E para a gente poder falar de transtorno mental, a gente tem que entender isso, o trabalho como um dos condicionantes de saúde. Então, aqui também, né, o trabalho é o veículo pelo qual são colocadas em práticas as aspirações, desejos e possibilidades que os sujeitos neles envolvidos sustentam, a partir do significado que o trabalho, de um modo geral, adquire em suas vidas. Então, né, retomando muito essa coisa da importância, né, do trabalho. Mas de que trabalho nós estamos falando? Que trabalho é esse? Então, a gente precisa conhecer, né, a forma como o trabalho está organizado e como ele vem se modificando ao longo do tempo e de que forma isso vai, né, interferindo também na forma como a sociedade vai se organizando. Aí a gente tem algumas, né, questões aí, dos trabalhos, né, a fábrica de alimentos na China, a fábrica de tijolos no Paquistão. A gente mostra aqui algumas coisas fora do Brasil, mas que muitas delas se assemelham com o que a gente tem aqui, né? Então, situações ainda muito precárias, né? A questão do trabalho infantil ainda muito presente, a questão da informalidade, da precarização do trabalho, das terceirizações aí sendo sempre discutidas e cada vez mais ampliadas aí com todo o processo, né, da terceirização que vem se discutindo com os projetos aí de lei que tem apresentados. Então, a gente trabalha, hoje em dia, né, com trabalhos mais primitivos, né, baseados ainda nos modelos ainda de produção taylorista e fordista, que até o João Inácio falou hoje pela manhã. A gente, embora isso, né, sejam formas de organização antigas, a gente ainda encontra isso hoje em dia muito presente, algumas dessas questões, dessas formas de organização do trabalho, no trabalho hoje em dia. E isso né, se dá, essas relações mais primitivas ou mais antigas, né, com muitas questões ainda de relações de trabalho precárias, produção em série com parcialização das tarefas, os trabalhos em esteiras, né, que tem muito a ver com essa questão, a busca do modelo, né, o gorila amestrado, a estrutura organizacional rígida com controles autoritários. Isso aqui seriam questões mais antigas, mas que a gente ainda vê, né, hoje muito frequente. O controle dos tempos e movimentos, né, que também são. Então, hoje a gente tem tanto a questão do trabalho, né, mais primitivo, mais antigo, associado com formas mais modernas de organização do trabalho e que vão exigir um novo perfil do trabalhador. Que também são coisas que nós já discutimos hoje de manhã. Essa questão das novas entradas de tecnologia, o novo perfil do trabalhador, a nova, até a noção da jornada de trabalho, que não se termina, né, na hora que se bate o cartão, mas se prossegue com várias coisas, é acesso a e-mail, é WhatsApp, são várias coisas, né, que tem modificado e das próprias relações. E ainda a gente tem, né, o que a gente chama muito forte essa questão desta mistura disso, e que não pega só as coisas melhores de cada um, né, mas ainda algumas das coisas piores de cada um desses modelos hoje em dia. Então, se tem, né, essa questão da exigência do novo perfil do trabalhador, que veste a camiseta da empresa, né, escolarizado, em formação permanente, nessas novas estruturações em que o trabalhador se tem uma exigência não só do próprio empregador, do chefe, né? Hoje muitas empresas já nem utilizam mais o chefe, é o facilitador e os colaboradores, que são os trabalhadores que se cobram entre si, né? Muitas vezes a gente tem os trabalhadores que trabalham em equipes, né? A equipe que atingir tal meta vai ganhar tal premiação. Isso ainda hoje em dia é comum e que vem causando, né? E que estas formas como o trabalho está organizado, eles acabam, né, causando cargas que a gente chama cargas emocionais de trabalho, né? Que são considerados aí trabalho repetitivo, trabalho monótono, o assédio moral e sexual, o trabalho com ritmo intenso, o trabalho sob forte pressão, o trabalho com controle excessivo, com metas de desempenho elevadas,
né, metas, o pessoal dos bancários, que foi citado e que está aqui, bate a meta, né, a meta aumenta, na metalurgia também tem muito disso, né, a meta é sempre atingiu, todo mundo atingiu, então, né, vamos para uma meta mais intensa. O trabalho sob condições de isolamento, a questão do desemprego, da crise, são momentos que são bem complicados nessa questão da relação do trabalho com a saúde, né? Os trabalhadores tendem a suportar ritmos mais intensos de trabalho, a cargas mais pesadas de trabalho com medo do desemprego, né? E a ameaça disso que tem, vai ter que demitir algum, vai ter que demitir, né? E isso são coisas assim que a tendência dos trabalhadores mesmo doentes não se afastarem, né? Com medo de perder no momento do retorno ao trabalho, a sua vaga de trabalho, são coisas, né? E que isso aqui é muito difícil, às vezes, da gente medir. Eu digo, a gente que trabalha nessa área de saúde do trabalhador, essa forma de organização do trabalho, esse risco, né, que acaba sendo gerado, ele é muito mais complexo de ser trabalhado que alguns outros fatores de risco, como temperatura, iluminação, coisas que tu tem como medir. Até a própria questão da repetitividade, tu vai lá, tu tem como medir, fazer uma medida, calcular quantos movimentos, tal. E isso aqui acaba sendo muitas vezes mais difícil da gente conseguir detectar. E isso, né, causa uma repercussão importante, né, no mundo interno subjetivo, né, e causa alterações na vida das pessoas. Então, o trabalho ele vai determinar formas de adoecer, e essas formas elas podem ser físicas ou psíquicas, né? A gente tem, voltando, né, daí citando aqui de juros, que o trabalho ocupa um lugar importante na construção da saúde mental, a identidade é o nó central da saúde, e ela se constrói no campo do amor e no campo do trabalho. No caso do trabalho, a identidade está relacionada ao reconhecimento no trabalho e às relações interpessoais no trabalho. E quando o trabalho não permite, né, a utilização desses potenciais das pessoas, do potencial criativo, dos desejos, das aspirações, pode produzir o sofrimento psíquico. Aqui uma tirinha, né, do Armandinho, apenas cumpra as ordens. Daí ele pensa e diz, tem coisa mais triste que isso? Né? E isso ainda é uma das coisas, né? Esse é um dos fatores que a gente tem, né, no trabalho. Aí, o trabalho que tu, né, que só cumpre ordens. Aí só um pouco também para a gente desopilar um pouco, né? Mafalda, a incrível importância do dedo indicador. Um patrão faz 5 indicadores e 3.000 operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala, né? Isso só para a gente, né, pensar um pouco nessa questão. E aí, a questão da saúde mental, né? Saúde mental é quando ter esperança é permitido, né? O que faz as pessoas viverem, antes de tudo, o seu desejo. O verdadeiro perigo existe quando não há mais desejo, quando ele não é mais possível, né? O que caracteriza é a possibilidade de ultrapassar a norma, a possibilidade de tolerar infrações à norma habitual e de instituir normas novas em situações novas. E isso nem sempre é possível. E a saúde mental, a gente tem que lembrar sempre que ela não é o bem-estar psíquico. A saúde é quando ter esperança é permitido, né? Repetindo aqui um pouco. E a gente não deve falar, né, em fatores de riscos universais, ou seja, cada pessoa vai reagir de forma diferente a uma dada situação de trabalho. É aquela coisa que também a gente já discutiu de manhã. O meu colega está numa mesma condição de trabalho que eu e acaba adoecendo, e eu não. E isso, muitas vezes, até os profissionais de saúde, né, ou às vezes tem queixa que na perícia muitas vezes é dito, eu já tive isso e estou aqui trabalhando bem. Né? A gente não deve, cada pessoa vai reagir de uma forma, cada pessoa vai adoecer e vai viver de uma forma. E essa dor, sofrimento e adoecimento, quando relacionado ao trabalho, ela possui uma dimensão multifatorial e multidisciplinar, e a gente deve avaliar todos esses fatores. E aí ele pode se manifestar, né, esse sofrimento, essas questões, né, de saúde mental, como o sofrimento, por exemplo, o sofrimento psíquico que a gente encontra nas Lerdortes, né? Muito se fala também, né, dos pacientes que têm doenças psicológicas, que atinge só os que são mais fracos,
né, ou que são histéricos, ou que têm uma predisposição genética, né, e que são preguiçosos, enfim, simuladores. E o que a gente encontra, na verdade, né, a presença de dor crônica, né, tanto pela a dor mesmo, como também a dor subjetiva, pela perda da saúde, né, eu já não sou o que eu era, né, eu já não sou mais o metalúrgico que eu era, e daí pode afetar, né, em várias formas. Então essa seria uma forma de também afetar a saúde mental a partir de outros agravos. Aqui eu estou dando o exemplo da Lerdort, mas ele serve também para a questão das sequelas dos acidentes de trabalho, como foi falado hoje de manhã também pelo pessoal aqui do INSS. A questão das perícias, que acabam também gerando, né, um sofrimento, né, que a gente chama até atenção pré-perícia, e a via crucis do INSS. Acho que essa é uma realidade que a gente também não precisa aqui entrar no detalhe, porque a maioria de vocês sabe como é. E pode se manifestar aí também, né, com sintomas depressivos, de ansiedade, né, e que afeta, isso que eu falei, a identidade profissional, e causando impossibilidades, limitações para, inclusive, não só para o trabalho, mas para exercer essas atividades cotidianas. Outra forma que a gente pode ter, né, também de manifestação dessa questão da saúde mental sendo afetada, ou, né, como o trabalho pode interferir na questão da saúde mental, é a questão, né, do assédio moral. O que é o assédio moral? Assédio, violência ou constrangimento, quando o trabalhador é submetido a situações de humilhação e constrangimento de forma repetitiva e prolongada. E aí ela pode se dar de várias formas também, né, o assédio. Práticas discriminatórias, humilhantes, desqualificadoras, persecutórias, de invalidação, na questão da exigência do cumprimento de metas inatingíveis, imposição de tarefas degradantes ou absurdas, e imposição de medidas arbitrárias, né? E daí essa coisa que hoje até foi falado também de manhã, né, que não é só a cobrança pelo mais, mas muitas vezes, que o Artemio até falou também, para o menos, para o não fazer, né, proibir de executar a ação que deveria ser feita. E essas coisas que a gente fala, quando fala no mundo do trabalho, é o mundo do trabalho que não é só no setor privado. A gente está falando também no setor público, que acaba se organizando também desta forma, e onde ocorrem também vários desses fatores. A gente tem um adoecimento importante aí nos servidores do serviço público também, né? Então isso aqui deixa bem claro que não é, algumas vezes isso é bem comum também no serviço público. Ela pode ser vertical, né, do chefe, a chefia, a coordenação com os empregados, né, constrange, ordens confusas, e daí a gente tem coisas assim que a gente diz, relatos de livro. Algumas vezes eles são, né, mais disfarçadas, mas algumas vezes elas são, né, que a gente até diz como conseguiram fazer de forma tão clara uma situação, né, e de provar que tem a questão do assédio. E ela pode ser também, né, entre colegas, essa questão das novas organizações aí do trabalho também, né, com questões de hostilização, humilhação para os trabalhadores que têm com algum trabalhador, e daí pode ser essa questão tanto, né, de gênero, questão de raça, de orientação sexual, a questão com os trabalhadores adoecidos, né, quando voltam, que também a gente já comentou hoje pela manhã, essa coisa, né, quando volta, né, estava doente, a gente tem relato, né, de trabalhadores que trabalham em pavilhão único, assim como dos bancários que voltam e tem que ficar fazendo uma leitura. Tem trabalhadores que, quando voltam de atestado, se teve atestado, quando volta ao trabalho tem que ficar 1 hora sentado numa cadeira na frente da produção de todo mundo fazendo nada. Né? E isso não é... isso são relatos que os trabalhadores ainda contam. A questão do burnout também, que eu acho que já foi, né, falada, né, a questão da exaustão, do esvaziamento, né, aqui também acho que você está com burnout, e que daí também são processos crônicos, né, acho que isso a Graça de manhã já abordou, não preciso, que envolve, né, vários profissionais, e principalmente identificados no início com os trabalhadores
né, da saúde, a questão dos trabalhadores da educação e da justiça, mas que também, hoje em dia, já é, né, para várias outras categorias, a questão dos efeitos psíquicos nas intoxicações químicas, né, das substâncias químicas utilizadas na indústria, agricultura e que podem afetar, né, a saúde dos trabalhadores. E aí hoje em dia a gente tem falado muito na questão dos agrotóxicos, né, que é uma das questões que pode, né, levar ao adoecimento. E eu digo, o nexo nesses casos é muito difícil, porque a gente vai ter vários fatores interferindo, né, nessa questão, e a gente tem, hoje em dia, ainda dificuldade de fazer diagnóstico e de notificar, identificar e notificar casos de intoxicações agudas por várias substâncias. Então, os casos crônicos são mais difíceis ainda de se ter esse reconhecimento, né, mas a gente já sabe, tem estudos para várias, né, dessas substâncias que podem levar ao adoecimento. Aqui a classificação de Schilling, né, que eu não vou entrar, né, porque hoje de manhã acho que a Graça falou bastante na questão, né, da classificação de Schilling, com as doenças principalmente nos grupos 2 e 3, onde tu vai ter o trabalho como um dos fatores de risco, né, com a questão também de ser mais comum ou mais frequente em determinados grupos, ou também exacerbar algum fator que a pessoa já tinha, né. Aqui também a questão da portaria 1339, que ela também citou das listas de doenças relacionadas ao trabalho, né, onde a gente tem a doença e quais são os fatores que podem estar ocasionando. Esta parte aqui é a parte, uma parte da questão da saúde mental, né, que pode ter relação com o trabalho. Essa lista, ela tem a orientação ela deveria ser atualizada, né, continuamente, assim, e sendo atualizada, mas isso não tem ocorrido. Tem um grupo agora reunindo que está fazendo a discussão e propondo a revisão, até porque, né, os processos vão evoluindo e também devem ser atualizados. Então, aqui a gente isso tem disponível, de fácil acesso e deveria ser utilizado. Essa parte aqui também é que fala dos casos confirmados. Agora eu já vou entrar um pouco mais na questão dos casos mesmos, né? A gente sabe, então, que o trabalho e a forma como ele está organizado, ele pode levar ao adoecimento. E que, para a gente fazer isso, né, tem que sempre lembrar dessa questão do trabalho como um dos condicionantes de saúde. E, para a gente poder fazer isso, então, tem que investigar, né? Ela falou ali, a Graça também, hoje, que tem que se fazer a história ocupacional. A gente faz estudo, às vezes pega, né, para pesquisar e tal, os prontuários dos pacientes. A ocupação, ela é pouquíssimo preenchida, ou quando ela é preenchida, aposentado, ou alguma coisa assim que não nos diz muita coisa, ou só tem também a última, não tem histórico ocupacional, só se tem a última ocupação. A gente sabe, tem várias substâncias que tu pode te expor num determinado momento e que tu só vai desenvolver a doença muito depois, e isso, né, acaba não constando. E o próprio Ramazzini mesmo, em 1700, ele que era professor, né, da Faculdade de Medicina, ele dizia que uma das primeiras coisas que se tinha que perguntar era o que você faz para tentar justamente fazer essa relação. Então, quando o trabalhador ele apresenta um tipo de transtorno mental como possível de ser relacionado ao trabalho com história clínica ocupacional compatível, sendo confirmado, o caso ele deve ser notificado, né, nos sistemas de informações que se tem disponível. Para o SUS, a gente tem, para o SUS não, para as redes de serviço de saúde, a gente tem o SIST, no Rio Grande do Sul, que é o Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador, que está implantado no Rio Grande do Sul desde 2000, ele é universal para todos os agravos. Qualquer agravo suspeito ou confirmado de casos de doença relacionada ao trabalho deve ser notificado. E tem o SINAM, que é o Sistema de Notificação de Agravos, de notificação do Ministério da Saúde, que tem uma lista de doenças que devem ser notificadas. Tem doenças como o dengue, HIV, tuberculose, e tem as doenças que são relacionadas ao trabalho: pneumoconiose, dermatose ocupacional, Ler-Dort, acidente de trabalho grave com criança e adolescente, acidente com material biológico, e os casos de transtorno mental relacionado ao trabalho.
Inicialmente, até na definição do caso, na ficha do SINAM, falava só em casos de estresse pós-traumático, que era uma linha inicial, de começar por aí até para ver como é que tinha as diretrizes, depois do Ministério, né, orientaram para que se notificasse também os outros casos de sofrimento mental, de transtorno mental relacionado ao trabalho, mas os transtornos mentais, eles são de notificação em uma rede sentinela estabelecida no Estado, né? Então, cada Estado tem a sua rede de serviços sentinela. Então, no Estado do Rio Grande do Sul, quem é sentinela, que são os Serestes e outros serviços, eles devem notificar no SINAM e os demais no SIST. E aí a gente, no Estado, tem que dar conta de tentar avaliar isso junto. Os casos que são trabalhadores do setor formal, regidos pela CLT, com o SAT, o Seguro de Acidente de Trabalho, tem indicação de ser feita a CAT e encaminhamento para a Previdência. E aí se tem, né, aqui repete a questão da notificação no SINAM, se tem nexo, deve ser feito o registro no SINAM em uma rede sentinela e a emissão de CAT e encaminhamento para o INSS. Isso aqui são algumas coisas que depois eu vou mostrar, eu tirei, que é de fácil leitura e está bem completo e resumido para os serviços de saúde, que são os casos de uma cartilha que o pessoal da URGS fez, né, sobre saúde mental e trabalho, que foi publicada no ano passado, que tem disponível, inclusive, para reprodução na internet, e o protocolo que a Bahia fez. Eu tenho 5 minutos, então eu vou ter que avançar um pouco. Então, para fins, que ainda tinha bastante coisa, não entramos nos dados, mas vamos lá. Para fins de notificação no SINAM, né, tem uma lista de doenças, então, né, que devem ser notificadas. Aqui a ficha, né, do SINAM, ela é uma ficha extensa, para cada agravo tem uma ficha, então isso é bem complicado para os profissionais preencherem. Então, aqui são 2 folhas, né, a ficha. Aqui são dados que tem, né, da distribuição dos casos relacionados ao trabalho por grupo de diagnóstico e sexo no Brasil de 2006 a 2012. Né, esses são dados, então, nacionais. Né, neste período, 1.292 casos no SINAM. É pouco, é bem pouco. Aqui, né, os transtornos mentais notificados no SINAM, no Rio Grande do Sul. Daí a gente pegou um recorte de 2010 a 2015, 79. É pouquíssimo para tudo isso que a gente está falando, que tem de casos. Aqui no SINAM, por sexo, desses 79, a gente não pode, né, ainda, é só uma avaliação inicial, porque os dados são poucos mesmo ainda, então só para a gente começar e ver que a gente tem que trabalhar melhor isso, a identificação. Então, os casos precisam ser identificados, precisam ser diagnosticados, a relação com o trabalho, e precisam ser notificados. A gente deve ter problema nessas 3 questões, não só na notificação, né? Este aqui é o formulário da Secretaria de Saúde, que então o serviço, se ele não for sentinela, deve ser preenchido aqui, são 30 e poucas questões. Ele é mais simples de ser preenchido. Aqui vocês não vão conseguir enxergar ali, porque ficou escuro, mas assim, transtornos mentais notificados no SIST, agora deu. Agora eu estou falando do SIST, deixei o SINAM, onde eu tinha 79 casos nesse período, para falar do SIST. A gente tem esses agravos aqui numa classificação dos transtornos, que estão nessa coluna bem da esquerda. Eu marquei ali os transtornos mentais. 249. Pouco também, né? E se a gente for ver aí, ó, por ano, 2015 ainda não está fechado, né? Mas ainda são poucos casos diagnosticados. Isso aqui eu fazendo uma avaliação pelo tipo de agravo. Se eu for pegar os transtornos mentais, daí pelo diagnóstico, sem olhar o tipo de agravo, eu tenho um pouco mais, né? Porque daí eu peguei aqui, ó, pelo CID, transtorno cognitivo, transtorno mental, isso é o que foi notificado como tendo relação com o trabalho no sistema. 1.158 nesses 6 anos. Aqui só daí eu destaquei aqui só para relembrar no nosso sistema o que tem, né, das principais ocupações identificadas nesse período, né, peguei os mais frequentes: técnicos e auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, professores, trabalhadores de serviços de coleta, escriturários, produtor agrícola, faxineiro, trabalhador de serviços de limpeza, muitos que é um problema no sistema com ocupação
não identificada. Aqui também daí fiz por atividade econômica, só para a gente pensar, bom, isso aqui é o que está sendo notificado por enquanto, é onde a gente tem, é o que bate com os dados que a gente tem da literatura, porque pesquisa tem, né, aos montes também feita pela, e não é essa a nossa função também no Estado, desenvolver a pesquisa, mas sim, né, colaborar e fornecer dados. Então, aqui as principais atividades econômicas. Por sexo, que bate também, tanto que tem no CIST como no SINAM, mais nas mulheres, faixa etária distribuída, né, dentro da faixa produtiva. Isso aqui, daí são dados do DataPrev, daí. Passei para a CAT. Agora, falei do SINAM, CIST, estou falando da CAT. Comunicação de acidente de trabalho e os dados da Previdência. Os auxílios acidentários, né, por CID, do grupo 5, Transtornos Mentais e Comportamentais, 2010 a 2012. Isso aqui são dados que tem disponíveis no site da Previdência, que são os dados que a gente consegue. Então, com o CAT, vamos pegar 2012, 104, sem CAT, 696. Essas 104 com CAT são casos que deram entrada no INSS, que tiveram a CAT emitida por ou o trabalhador, ou o sindicato, ou o empregador, e que foram aceitas no INSS. Os sem CAT são casos que deram entrada no INSS, mesmo sem ter CAT, foram reconhecidos como sendo do trabalho, através do nexo epidemiológico, que precisa ser muito melhorado, mas que já mostra aí que ajuda, auxilia, porque a gente tem um número bem grande. A gente não consegue acessar o número de CATs que deram entrada e que não foram aceitas no INSS, porque esse também seria um dado que nos interessaria, né? Dados de CATs emitidos por sindicatos e serviços e que chegam ao INSS e o INSS não reconhece como previdenciário. Mas ainda temos dados, números pequenos. Aqui, acompanhamento mensal dos benefícios acidentários e previdenciários por CID do grupo 5. Isso em 2012, dados de DataPrev. Esses que eu falei anteriormente, com CAT e sem CAT, o mais recente que a gente consegue no site é 2012. O acompanhamento mensal até já tem, né, mais recente, mas eu peguei daí o 2012 para a gente poder seguir nesse ano. Então, o auxílio acidentário na primeira lista, né, é aquele que foi reconhecido como tendo relação com o trabalho, por CID do grupo 5. E o auxílio previdenciário embaixo, né, para vocês terem uma ideia. Como a gente tem muitos casos, será que de 14 mil e pouco, só 800 tem relação com o trabalho? Aqui, então, os transtornos mentais identificados no INSS, aqui, né, só para a gente ter um número, assim, CAT, CIST e SINAM. Então, no primeiro ali, INSS com CAT e sem CAT, pegando lá no fundo, 2012, 796, 222 no CIST e 12. Não dá para somar, porque tem alguns que podem ter sido, né, ter no INSS e ter a CAT, mas são números que a gente considera pequenos. Então, já quase encerrando, eu acho que eu deveria ter mudado o nome da minha apresentação para os transtornos mentais relacionados não notificados, né, porque são esses os que mais nos preocupam hoje em dia. A quantidade de acidentes e de transtorno e de doenças relacionadas ao trabalho aí dentro os transtornos mentais que têm relação com o trabalho. E isso, para que a gente possa modificar, vai ter que ter uma abordagens novas, né, interdisciplinares, multidisciplinares, intersetoriais, para a gente mudar. E que essa aqui é a cartilha que eu falei, a capa dela, né, que foi produzida ali pela URGS e que tem o apoio do Ministério também, que é para os profissionais de saúde. Então, ela está liberada, ela tem muito dessas coisas que foram faladas, tem na cartilha. Aqui o protocolo de atenção da Vigilância da Bahia, que também está liberado na internet. E aqui eu vou ler rapidinho, que não vai demorar mais do que 1 minuto, né, só uma fábula para a gente pensar um pouco. Todos os dias a formiga chegava cedinho ao seu setor e desatava a trabalhar. Produzia muito e era feliz. O gerente, o leão, estranhou que a formiga trabalhasse sem supervisão. Se ela produzia tanto sem supervisão, quanto mais não produziria se fosse supervisionada. Contratou uma barata, que tinha muita experiência como supervisora e fazia belíssimos relatórios. A primeira preocupação da barata foi a de estabelecer um horário para a entrada e saída da formiga.
Na sequência, a Barata precisou de uma secretária para ajudar a preparar os relatórios e contratou uma aranha, que, além do mais, organizava os arquivos e controlava as ligações telefônicas. O Leão ficou encantado com os relatórios da Barata e pediu também gráficos com índices de produção e análises de tendência, que eram mostrados em reuniões chatas, prolongadas e que não levavam a nada. Foi então que a Barata comprou um computador e uma impressora laser e admitiu a Mosca para gerir o departamento de informática. A Formiga, de produtiva e feliz, passou a lamentar-se com todo aquele universo de papéis e reuniões que lhe consumiam o tempo e comprometiam a produção. Porém, quando tentou falar, não foi ouvida. O Leão concluiu que era o momento de criar a função de gestor para a área onde a Formiga operária trabalhava. O cargo foi dado a uma cigarra, cuja primeira medida foi comprar uma cadeira ortopédica para o seu gabinete. A nova gestora precisou ainda de computador, assistente, que trouxe do seu anterior emprego, para ajudá-la na preparação de um plano estratégico de otimização do trabalho e no controle do orçamento para a área onde trabalhava a Formiga, que já não cantarolava mais e cada dia se mostrava mais enfadada. Foi nessa altura que a cigarra convenceu o gerente o Leão, da necessidade de fazer um estudo de clima organizacional. Ao considerar as disponibilidades, o Leão deu-se conta de que a unidade em que a Formiga trabalhava já não rendia como antes e contratou a Coruja, uma prestigiada consultora muito famosa, para que fizesse um diagnóstico e sugerisse soluções. A Coruja permaneceu 13 meses nos escritórios e fez um extenso relatório, em vários volumes, que concluía: há muita gente nesta empresa. Adivinhem quem o Leão começou por despedir? A Formiga, claro, porque andava muito desmotivada e aborrecida. E aqui, então, para encerrar, eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso. Uma árvore deve ter boas raízes, uma casa, uma boa fundação, e toda opinião deve ter um bom fundamento. Então, acho que a gente deve fazer a escuta sempre do trabalhador, já vem de novo com esse papo chato do sofrimento no trabalho. A gente acredita quando vem uma dor torácica, que pode ser um infarto, a gente acha que as pessoas não estão mentindo. Quando elas têm uma doença relacionada ao trabalho, muitas vezes as pessoas acham que estão mentindo, e que a gente tem que fazer essa discussão de não ter preconceitos. A gente tem que ter as nossas opiniões, mas formadas a partir de fundamentos, sem preconceitos, e eu acho assim que a gente tem que fazer mais fóruns como esses para estar discutindo, para estar capacitando, porque, sem dúvida, isso é uma das coisas que faltam muito. E saúde do trabalhador, discutir, organizar e programar com os trabalhadores. A saúde não é para os trabalhadores, ela é com os trabalhadores. Acho que era isso, acho que passei um pouquinho do tempo, mas depois aí fica o meu contato também. Muito obrigada.